Vamos para a resolução de mais uma questão, agora a questão 45, que vai falar de isomeria, vai falar de carbono quiral, vai falar um pouquinho da atividade óptica, né, de mistura racêmica. Então, novamente, é um daqueles assuntos que precisa ter uma basezinha bem fortalecida, bem ampla para poder conseguir responder. Tudo bem? Tranquilo. Então, aqui a gente tem um texto que fala a respeito do ibuprofeno. Então, vamos lá. De acordo com a revista Química Nova Interativa, publicação online da Sociedade Brasileira de Química, o ibuprofeno é um medicamento introduzido no mercado na década de 1960. Inicialmente no Reino Unido pela empresa farmacêutica Boots. Ele pertence ao grupo dos anti-inflamatórios não esteroidais. Seriam substâncias esteroides, a gente vê lá em bioquímica também, a respeito dos esteroides, né? Que o principal aí seria o colesterol, e temos também outros tipos de esteroides. Vamos lá. Uma classe de fármacos que conta com mais de 50 representantes disponíveis atualmente. Além disso, o ibuprofeno é amplamente utilizado no tratamento da dor, inflamação e febre, sendo também bastante prescrito para pessoas com doenças reumáticas. Ele me dá a estrutura de 2 isômeros do ibuprofeno, né? E ele me diz que a gente tem o ibuprofeno S, no qual a gente tem uma forma biologicamente ativa, coloquei aqui, e essa aqui é uma forma inativa. Vamos lá. O que muda entre eles, se vocês perceberem, né? A gente tem ambos eles são enantiômeros. Caiu em uma questão semelhante aqui nesse SSA, a respeito do enantiomorfismo. A gente vê muito em óptica, lá em física, mas a gente também vê aqui em química, que é basicamente o reflexo, então, entre esses isômeros, tudo bem? Aqui ele diz que eles são isômeros, né? Mas eles têm essas características, então, de ser enantiomérico. Importante, né? Afinal, eles são 2 isômeros ópticos, tá? É importante. É basicamente você colocar os dois aqui, colocar um espelho aqui no centro, né? Você vai ver basicamente o reflexo de cada um deles, né? De uma forma bem semelhante. E aí, vamos lá. Ele me dá aqui a molécula deles, então a gente poderia fazer uma análisezinha já prévia sobre essa molécula. Essa molécula de ibuprofeno, as duas moléculas, elas possuem aí de cara um carbono quiral. Carbono quiral, lembrando, é aquele carbono no qual a gente vai ter 4, né, os 4 grupos substituintes aí, sendo diferentes entre si. Ou seja, aqui a gente tem um carbono quiral, tá? Bem aqui. E esse carbono quiral, ele vai estar ligado a 4 grupos diferentes. A gente vai ter um hidrogênio que vai estar aqui oculto, né, na estrutura, porque a gente sabe que um carbono é tetravalente. A gente vai ter também um grupamento metil, certo? E a gente vai ter também um grupamento com ácido carboxílico, que é esse aqui, um grupamento funcional. E a gente vai ter esse outro aqui, esse outro grupo, que vai ser um grupo com uma cadeia aromática, né? Lembrando, então, que enantiômeros são isômeros que são imagens, então, especulares, é como se fosse um reflexo. Não esquecer, né? Elas não são sobreponíveis uma na outra. Então, a gente pode lembrar, inclusive, que, por exemplo, quando eu digo que elas não são sobreponíveis, é porque como um é reflexo da outra, elas vão estar, então, querendo ou não, em posições diferentes. Se eu colocar a imagem de uma e da outra e colocar uma em cima da outra, a gente sabe que vai estar em posições diferentes. Então, elas não se sobrepõem. Na análise e aqui a mesma coisa acontece aqui, ok? Um ocultozinho aqui, e aqui a gente tem a cadeia, aqui um grupamento metil e por aí vai. Então, essas moléculas de ibuprofeno, a única diferença é que uma está ativa e a outra está inativa.
Aí ele me diz aqui, me dá 5 alternativas para a gente escolher entre elas e expressar, né, a avaliação entre elas. Como eu já disse, a letra A, vamos lá. A forma comercial do ibuprofeno é composta por uma mistura racêmica contendo ambos os isômeros enantioméricos, que é o S-ibuprofeno, que é a primeira, né, a forma biologicamente ativa, e o R-ibuprofeno, que é a forma biologicamente inativa. Gente, de cara é a alternativa correta. Fala sobre a mistura racêmica, fala sobre a característica de ser isômero enantiomérico. E aí a gente vai ter uma característica importante também, tá? Que de fato, se você não soubesse, mas no estudo da farmacologia, o ibuprofeno, essa substância química, ela vai ser uma mistura racêmica. Ou seja, significa que eu vou ter 50% do isômero, desse determinado isômero, do isômero R, que é esse aqui, e os outros 50% eu vou ter do isômero S. Vai ser meio que a junção entre as duas para a formação dessa substância. É uma mistura racêmica. E o corpo, nosso corpo, de fato, ele consegue meio que interconverter o isômero R no S. Né? Lembrando só que o S, que ele é o único ativo na reação. Outra característica que ele disse que é importante é que ele é um isômero enantiomérico. É a mesma coisa que eu disse em relação a uma imagem, tá? Que é o S-ibuprofeno e o R-ibuprofeno, tá? E essa mistura racêmica que eu disse, se ficou um pouco difícil de compreender, provavelmente você tem uma certa deficiência nesse assunto, então seria importante voltar, tá? Para poder conseguir acompanhar a revisão aqui e a resolução da questão. Outra característica importante, então, da mistura racêmica é justamente uma mistura equimolar, então, uma mesma proporção, tá? Molar entre eles dos dois enantiômeros. Para eu formar o ibuprofeno, eu vou ter que pegar o ibuprofeno S, que ele é ativo, juntar com ibuprofeno R, e juntando aí a metade de um, metade de outro, a gente vai ter a formação do próprio ibuprofeno. Tudo bem? E ele é enantiômero. Sobre esses assuntos, gente, eu acho que seria uma questão difícil se você não lembrasse dessa característica desse fármaco e de fármacos aí, de forma geral, que utilizam a mistura racêmica. Não é só o ibuprofeno, tem outros medicamentos e outra que é uma das características, principalmente dos fármacos, ter essa mistura racêmica. Então, você poderia lembrar, né? A maioria deles. Aí, a letra B. O isômero R é a forma biologicamente inativa devido à presença de um grupamento de ácido carboxílico em sua estrutura. Gente, vejam bem, o que está de errado nessa alternativa? Ele fala que é o isômero R, que é a forma biologicamente inativa. Certo, inativa, beleza. Só que ele diz que é biologicamente inativo devido à presença de um grupamento ácido carboxílico em sua estrutura. Mas, poxa, gente, esse ácido carboxílico que está aqui na estrutura, né? Se fosse devido à inatividade, a justificativa para ter esse ácido carboxílico e ele ser inativo, esse aqui que também tem ácido carboxílico também teria que ser inativo. Mas esse é ativo, então logo a gente já pode descartar, tá? Por uma questão de anulação e avaliação, então, dentre as moléculas que ele me dispôs aqui na questão, tudo bem? Então, vamos aqui, ó, descartar a letra B. Letra C. Além de existir enquanto isômeros óticos, as duas estruturas apresentam isomeria geométrica do tipo cis-trans. Gente, a isomeria cis-trans, no caso geométrica de fato, elas não estão aqui. Por quê? Porque eles não são isômeros geométricos. Gente, eles não são isômeros geométricos. Quando a gente estuda a parte de isomeria, que a gente tem isomeria de função, de posição, a gente tem os tipos de isomeria geométrica, quando é cis, quando é trans, os isômeros que são ópticos, né? A gente estuda a mistura racêmica, a gente vê o desvio padrão da luz. Quando a gente estuda tudo isso,
A gente tem divisões entre os tipos de isômeros. A gente tem os isômeros ópticos, e nos isômeros ópticos a gente tem um exemplo, por exemplo, aqui da própria questão, perdão, né? E os isômeros geométricos, que aí sim a gente enquadra como cis e trans, que tem a ligação dupla e tudo mais, a gente faz um corte de simetria para perceber, poxa, você está do mesmo lado, cis, você está em lados opostos, trans, né? E aqui, como a gente é o canal do ponto triplo, a gente já dá para fazer uma ligação com biologia também. Fizemos uma recapitulada com física, com a questão do enantiomorfismo em óptica, e também dá para fazer uma ligação da questão cis e trans de uma isomeria geométrica, que não é o caso da questão, com a respeito de bioquímica também, né? Os tipos de gorduras, que a gente tem gorduras cis e gorduras trans, né? As trans, elas têm um padrão mais de característica de equilíbrio, então por isso ela vai ser um pouquinho mais sólida, então é essa que faz mal para nossa saúde, e a cis, ela vai ter meio que uma fluidez na própria estrutura química, né? Poderia ter abordado isso aqui também. Na verdade, quando eu comecei a ler o enunciado, eu vi que tinha esteroides, sei lá, caísse ali alguma coisa de lipídios, mas não foi o que aconteceu. Mas poderia ter caído, tá bom? Então vamos lá. A C diz o seguinte: então, como eu já disse, né? Isômeros óticos. Além de existir enquanto isômeros óticos, as duas estruturas apresentam isomeria geométrica. Não apresentam isomeria geométrica, tá? Não apresentam. E aí, como não se aplica, então a gente pode descartar essa alternativa tranquilamente sem medo de errar, tá? E também porque acontecem duplas ligações entre carbonos, né? A gente tem um carboninho duplo aqui, outro aqui, aí a gente tem uma estrutura, um grupamento R aqui, que tem que ser diferente desse outro aqui, e um grupamento R aqui, que tem que ser diferente desse aqui. Não é isso? A gente não tem uma ligação dupla entre carbonos para averiguar aqui, a não ser o carbono, aqui, a não ser o anel aromático, né? Então, nem tem como existir aqui, né? Letra D. A presença de maior quantidade de isômero R na composição do ibuprofeno. Então, o isômero R, a gente tem esse aqui, ó. Isômero R, esse aqui, esse carinha aqui. Pode levar à não ocorrência do efeito da medicação no organismo. Vamos pensar aqui um pouquinho. Ele está falando que a maior quantidade do isômero R na composição do ibuprofeno pode levar à não ocorrência do efeito da medicação no organismo. Ele já é inativo, né? Ele já é biologicamente inativo. Então, ele não tem aquela eficácia, né, de fato. Se ele já é biologicamente inativo, se eu aumentar ou não vai fazer diferença, não é isso? E outra é que o nosso organismo, ele converte a própria medicação R em S ativa após a ingestão, que é a própria fato da mistura racêmica, por isso que precisa ter as duas. Então, não, né? A presença do grupamento R não vai anular o efeito da medicação, tá? Mas a eficácia dele pode ser um pouco mais lenta. Então, não altera a quantidade do isômero R, não altera, de fato, o efeito da medicação, tá? Não vai alterar o efeito da medicação, mas pode, assim, contribuir para uma eficácia um pouco mais lenta, tá? Então, não. E, por fim, né, a letra E fala o seguinte: o S-ibuprofeno, ou seja, a forma biologicamente ativa, e o R-ibuprofeno não apresentam atividade ótica. Tá incorreto, né? Primeiro que eles são enantiômeros. Então, se eles são enantiômeros, obrigatoriamente, né, eles vão ter características aí de isômeros ópticos. E é justamente definido por apresentarem essa atividade óptica. Então, o que acontece para eles terem essas características ópticas é que eles vão girar o plano da luz polarizada, né?
E isso tem tudo a ver com a questão do plano da luz polarizada. Plano da luz polarizada. O que acontece é que a mistura racêmica, ela vai ser atribuída a depender, então, do plano de luz que vai ser polarizada, tá? Aqui ele disse o ibuprofeno S. O ibuprofeno S, quando a gente estuda essa parte mais aprofundada, tem alguns didáticos que não colocam esse dado interessante, mas o S, ele gira em um sentido e o R, ele gira em um sentido oposto, né? E essa disfunção, na verdade, essa oposição entre eles, justamente, vai fazer com que a gente tenha o plano da luz polarizada, né? A gente tem esse giro do plano da luz polarizada. E é por isso que a eficácia de medicamentos, né? Ela também tem uma relação com o plano da luz, né? Interessante. Então, a gente pode descartar essa. Então, a alternativa que está também incorreta, tá? Então, a mistura racêmica não é que ela apresenta atividade óptica, mas os próprios isômeros puros vão apresentar atividade óptica, tá? Então, os próprios isômeros vão apresentar atividade óptica. Resolução dessa questão, nível de dificuldade, eu achei um pouquinho difícil, tá? No sentido de você relembrar bastantes conceitos importantes da química orgânica e que poderia ali ter passado despercebido, como, por exemplo, o enantiomorfismo, a mistura racêmica, um pouquinho da relação que acontece, né, na farmacologia, né, com os isômeros, um pouquinho de isomeria geométrica para resolver a questão, dava ali para ter matado de formas diferentes, né, e ter atacado essa questão com interpretações diferentes. Mas é isso. Poderia também usar o plano da luz polarizada. Eu espero que vocês tenham gostado da explicação. Se foi da forma como vocês imaginavam, espero que tenha sido realmente. Me esforcei, dei o meu máximo na explicação. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui embaixo nos comentários, que eu volto na questão. Tento pensar da forma como você pensou, para tentar elaborar uma resposta que faça sentido para você. Se foi proveitoso para você a explicação, por favor, deixa um like, compartilha esse vídeo, se inscreve no canal, vai ter muitos conteúdos interessantes, tá? Que estarão por vir. De novo, vídeo longo, como sempre, né? Sempre ali numa média de 20 minutos de explicação de resolução de uma questão. Não faço questão de fazer vídeos simples, vídeos superficiais, aquelas resoluções de 5 minutos que você esquece em uma semana, tá? O objetivo do vídeo é fazer com que você revise o assunto, com que você resolva o assunto, a questão, tire suas dúvidas a respeito da questão, né? Alguns dados despercebidos e saiba criar esse raciocínio de ataque a uma questão, que é isso que o vestibular de fato cobra, né? Um abraço e até a próxima resolução de outra questão.